Queridos, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu gostaria de meditar com você nessa noite em um texto acerca da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. No capítulo 14, versículo de número 8 em diante, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. E é interessante o que acontece nesse lugar. Vamos ler? Diz assim a santa palavra do Senhor: enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concedeu chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Feche teus olhos novamente, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos alegres por cultuar ao Senhor, estamos, ó Deus, contentes por estar em Tua casa. Obrigado por testemunhos como esse dos nossos irmãos que aqui estiveram, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. O Senhor é o Deus que muda histórias, o Senhor é o Deus que renova, que restaura. E tudo isso passa, Deus, pela ação direta do Teu Espírito e da Tua Palavra. Nós somos pecadores, ó Deus, e há pecado em nós. O nosso coração constantemente se inclina no caminho do erro. E por isso, Deus, que as Tuas sagradas letras são difíceis de entender, porque nós somos pecadores e precisamos da Tua graça. E nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha de encontro a nós, nos dando capacidade, ó Deus, e entendimento sobre a Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que chegue ao nosso coração. E que a Tua Palavra, Senhor, seja como uma enchente, que vai levando tudo, Senhor, à Sua volta. Que ela entre em nós, que ela faça morada em nós, que ela nos fortaleça, nos dê entendimento e capacidade de mudança de atitude, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram a alegria de ler o livro de Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos é um desses livros que a gente lê assim, com um sorriso no olho, com um sorriso na boca e com lágrimas nos olhos. É um livro que alegra o nosso coração, porque ele é a demonstração viva do que o Espírito de Deus pode fazer quando encontra um povo que está disposto a servi-lo e se doar de todo o coração.
de modo que nós poderíamos muito bem substituir o nome desse livro. Se você for observar, você vai perceber que Atos dos Apóstolos talvez não seja assim um nome propriamente justo, até porque o livro registra a história de apenas 3 apóstolos. Primeiro fala de Tiago, que foi morto por Herodes, ainda em Jerusalém. Depois, até o capítulo 9, por aí, e uns pedacinhos mais para frente, cita a história de Pedro. E o restante do livro ele se dedica apenas a contar os acontecimentos na vida de Paulo, até a sua primeira prisão em Roma. Então nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, de que Atos dos Apóstolos, a estrela do livro de Atos, o personagem principal do livro de Atos não são os apóstolos, não é a igreja primitiva que nós tanto falamos. Nós nos lembramos de Atos pela igreja primitiva, mas a estrela de Atos não é a igreja primitiva. A estrela principal do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus. É Ele que brilha em todo o livro. É Ele que capacita e usa homens que se deixam encher por esse Espírito para fazer coisas que nunca foram vistas, de uma maneira poderosa e inigualável. E eu não sei se você já fez isso, mas se você pegasse um pouco do seu tempo e lesse o livro de Atos na perspectiva, com a atenção de ver a ação do Espírito Santo nesse livro, você ia ficar espantado com as maravilhas, com a graça, com a bondade e a misericórdia de Deus que existe na pessoa do seu Espírito Santo. O Espírito Santo revoluciona aquela meia dúzia de discípulos de Jesus e faz com que aqueles homens se tornem homens que impactem e mudem a história do mundo. E diante de nós está um texto que nos mostra a ação do Espírito Santo de Deus na vida de alguns homens. O texto é o relato da primeira viagem missionária de Paulo. Se você observar o capítulo 13, você vai encontrar Paulo e Barnabé trabalhando, e de repente o Espírito Santo aciona a igreja e diz assim: olha, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja separa aqueles 2 homens que eram líderes na igreja, oram, colocam as mãos sobre eles e os enviam. E aí começa então o que nós chamamos hoje de missões, pelo menos do sentido que nós conhecemos. E esses 2 homens então saem, guiados pelo Espírito, de rota em rota, cidade em cidade, anunciando que o Cristo está vivo, anunciando que em Jerusalém, uma terra sem valor para todo mundo, um homem, um Deus estava presente. E por onde Paulo e Barnabé passam, a ação do Espírito é visível e poderosa, de forma que nós somos impactados com uma grandeza de milagres que enche os nossos olhos. E nesse momento, quando Paulo e Barnabé entram em Listra, mais uma vez o Espírito Santo de Deus se destaca. E nessa noite eu gostaria de olhar para esse texto na perspectiva de tentar entender o que é que o Espírito Santo de Deus faz por nós, mas também o que é que acontece na vida de pessoas que não têm o Espírito Santo. Se você observar o texto, você encontra 2 grupos de homens. Você encontra um grupo de homens que era dirigido pelo Espírito Santo, Barnabé e Paulo. Eles eram dominados pelo Espírito de Deus, eles estavam cheios do Espírito de Deus. Mas o texto também nos relata um outro grupo de homens, os moradores da cidade. Esses homens não eram cheios do Espírito Santo de Deus, mas também eram guiados por outro espírito, o espírito do mundo, o espírito daqueles que vivem na desobediência, como diz a sagrada palavra de Deus. E a verdade da vida é essa, meu irmão, e nós não podemos florear nem esconder. Ou somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, ou somos influenciados e guiados pelo espírito do mundo.
Não há como ter neutralidade nessa situação. E a grande questão talvez seja entendermos, então, o que acontece, obrigado meu irmão, com aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e o que acontece com aqueles que são guiados pelo espírito do mundo. E eu gostaria que você me desse permissão para inverter os quadros, e nós começarmos a olhar primeiro o povo dessa cidade de Listra, homens que eram guiados pelo espírito do mundo, que não eram cheios do Espírito de Deus. O que acontece na vida de homens que não são cheios do Espírito Santo de Deus? Eu queria destacar pelo menos 3 coisas. Primeira delas, um homem que não é dominado pelo Espírito Santo de Deus é levado a crer em filosofias enganosas e diabólicas. Se você recordar do texto que lemos, você vai perceber que Paulo e Silas chegam na cidade e costumeiramente eles começam a anunciar o Evangelho. A essa altura do campeonato eles já estavam indo diretamente aos gentios, não apenas aos judeus. Enquanto Paulo está falando, tudo bem, tudo muito bonito, tudo bacana. Quem que não gosta de escutar algo diferente que nunca ouviu? Mas a questão começa a mudar o foco quando o poder de Deus é revelado através do Espírito Santo na vida daqueles homens. Paulo vê um sujeito que nunca havia caminhado na sua vida, e Paulo, olhando para aquele sujeito, dá uma ordem: levanta-se. Paulo só falou isso, só isso, levanta-se. E diz a Bíblia que aquele sujeito se levantou. Olha que coisa impressionante. E de repente o povo daquela cidade entrou em alvoroço. Coisas grandiosas estão acontecendo aqui. Os deuses vieram até nós. Aqui nós vamos entender um pouquinho do contexto da história da região de Listra. Você bem sabe que no final do Antigo Testamento para o Novo são 400 anos de silêncio profético em Israel. Do último profeta Malaquias até o último profeta do Novo Testamento, João Batista, são 400 anos. Nesses 400 anos, Israel é feito escravo novamente por 3 impérios. Um dos impérios é o Império Grego, na mão de Alexandre o Grande. E Alexandre não era apenas um excelente comandante e estrategista militar. Alexandre era um visionário. Ele entendia que os lugares conquistados não poderiam ser mantidos apenas com o fio da espada e com a força militar. Ele sabia que para que ele tivesse paz nos territórios que ele havia conquistado, ele precisava implantar nesses lugares a cultura dele, a cultura grega. Então o que Alexandre faz? Alexandre começa a implantar nos territórios que ele conquista a cultura, a língua grega, e por isso que o Novo Testamento é escrito em grego. Os deuses gregos no panteão, Zeus, Eros e tantos outros. A filosofia grega. Alexandre constrói cidades, escolas e universidades para implantar essa cultura nos territórios ocupados. E a região onde Paulo e Barnabé estão não é diferente. E naquela região, então, depois de ser aculturada pelos gregos, surge uma história de muito tempo atrás. Conta-se que há muitos anos atrás, naquela região, o deus grego Zeus, que é o pai de todos os deuses na mitologia grega, e Hermes vêm à terra, naquela região, disfarçados em forma de homens. E ninguém na região os reconhece, exceto um casal de velhinhos, um senhor e uma senhora. E os deuses, principalmente Zeus, muito zangado por não ter sido reconhecido, decide matar toda a população daquela região. E ele extermina todas aquelas cidades e todas aquelas pessoas, deixando vivo apenas aquele senhor e aquela senhora. E conforme as pessoas vão voltando para aquela região depois do acontecimento, aqueles 2 velhinhos vão contando essa história. E então cria-se uma filosofia enganosa, uma história inventada, de que os deuses gregos, a cada certo tempo, ou volta e meia, visitavam a terra. Diante dessa situação, os cidadãos de Listra, quando veem o aleijado que nunca havia pisado no chão, que nunca havia caminhado, começar a caminhar, pensam o seguinte: nós não vamos cometer o erro dos outros,
Vamos adorar esses dois sujeitos aqui, porque os deuses vieram até nós. Quando eu não sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou enganado por filosofias mundanas baseadas em ações diabólicas. Filosofias que têm o único propósito de me afastar da presença de Deus, de me fazer crer em coisas que não são Deus, que não podem como Deus e que jamais farão o que Deus faz. O mundo está cheio delas. Semana retrasada eu estava lendo jornal na internet e me chamou a história de um grupo de pessoas na Índia. Você sabe que na Índia existem muitos deuses e homens sagrados, e a matéria do jornal dizia a respeito a um grupo desses homens sagrados, e o que me chamou a atenção foi a descrição desses homens que eram considerados mais sagrados que outros. Por quê? Primeiro, eles andavam peladão, o dia inteiro, tudo de forma, peladão. Não tomavam banho, dormiam entre cadáveres, praticavam sexo entre cadáveres e fumavam maconha. E por esse costume, os indianos então os consideram homens sagrados, de uma espiritualidade mais elevada do que outros. Irmão, vamos falar bem a verdade aqui entre nós? Isso é um tanto, no mínimo um tanto quanto estranho. Filosofias enganosas que pervertem o coração e a mente daqueles que não são cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eu não sou cheio do Espírito Santo de Deus e sou guiado pelo espírito do mundo, eu sou levado a crer em coisas que não fazem o mínimo sentido nem para quem tem realmente fé. Filosofias enganosas que têm como objetivo afastar as pessoas de Deus. Os deuses desceram até nós, vamos festejar e honrá-los. O mundo vive baseado em filosofias enganosas provenientes de ações diabólicas. As pessoas vivem enganadas, crendo em coisas que não são Deus, que não agem como Deus e que nunca poderão ser quem Deus é. Mas as pessoas vivem por elas, choram por elas, morrem por elas, porque o espírito do mundo as leva ao engano. Segunda coisa, o que pessoas que são dirigidas pelo espírito do mundo são capazes de fazer? São levadas a entregar a glória que pertence a Deus a ídolos e criaturas indignas. Se você observar o texto, diz o texto que o povo diz assim: tragam flores, traz aí alguns animais, os deuses vieram até nós. E aquele povo começa a adorar Paulo e Barnabé. A glória que pertence apenas a Deus é levada, desviada para criaturas que Deus criou. O mundo que deveria adorar a Deus, adora o próprio umbigo, adora outros homens, homens adorando outros homens, homens adorando instituições, homens adorando filosofias e ensinos de outros homens, roubando a glória de Deus e entregando a deuses falsos. Perceba que aquele povo não adora a Deus pela cura, eles querem adorar Paulo e Barnabé, não o Deus que curou. Eles não conseguem perceber que Paulo e Barnabé são simplesmente como o bisturi na mão de um médico. Se não há um médico, o bisturi não faz nada. Se não há o Espírito Santo de Deus em mim e em você, nós nada podemos fazer. Absolutamente nada podemos fazer. Mas o mundo, as pessoas que vivem no mundo, que não são cheias do Espírito Santo de Deus,
e que são guiadas pelo espírito do mundo, levam a entregar a glória que pertence a Deus a criaturas criadas pelo Senhor. Quantos homens adorando médiuns, quantas famílias adorando espíritos com altares dentro de casa, quantos jovens adorando o seu próprio corpo, idolatrando a sua própria imagem, quantos pais idolatrando o seu filho, a sua filha, quantos homens apaixonados desesperadamente pelo dinheiro. Quando não somos cheios do Espírito Santo de Deus, o espírito do mundo nos impulsiona a nos tornarmos ladrões de glória, a roubarmos a glória que pertence a Deus, a entregarmos aos outros, ou querer que essa glória seja nossa. Quantos homens adorando pastores e placas de igreja. Não há nada nesse mundo, irmãos, que mereça honra e glória, exceto Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque todos nós somos nivelados no mesmo patamar. O único que excede a nós é Cristo Jesus, e é por isso que Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas nós não. Mas o espírito do mundo leva as pessoas que não têm o Espírito de Deus a serem ladrões de glória e a adorarem criaturas ao invés do Criador. Terceira coisa que acontece com as pessoas que não são cheias do Espírito Santo, mas são guiadas pelo espírito do mundo: elas são direcionadas a odiar aqueles que pertencem a Deus e possuem o Espírito do Senhor. Você lembra do final do texto? Vamos adorar Paulo e Barnabé, não queremos ser adorados, vamos apedrejar Paulo e Barnabé. Quando aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus se levantam na autoridade de Cristo para proclamarem a verdade do Evangelho, lhes é colocado nas costas um enorme alvo, e eles passam a ser odiados pelo mundo e por o espírito que domina o mundo que vive em pecado. Uma hora Paulo e Barnabé eram tratados como deuses, em outra hora Paulo foi apedrejado quase até morrer pelas mesmas pessoas. E num dia Jesus era ovacionado ao entrar em Jerusalém: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Um pouco de tempo depois, a mesma boca que gritava Hosana gritava: crucifica, solta Barabás, crucifica Jesus. Não se engane, meu irmão, o mundo odeia você e ele quer destruir a sua vida. Não se engane, meu irmão, jamais haverá paz entre os servos de Deus e o espírito que domina o mundo de pecado. Jamais haverá trégua. São caminhos opostos, a ponto de que a Bíblia nos diz que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo do próprio Deus. Inimigo do próprio Deus. O mundo odeia você. E se você for cheio do Espírito Santo de Deus, prepare-se, porque o mundo vai cair sobre a sua cabeça. E o mundo vai fazer de tudo para arrebentar a sua vida. Lembra de Paulo? Homem cheio do Espírito Santo de Deus. Certa vez, testemunhando acerca da sua vida, ele começa a descrever: já sofri naufrágio, já fui apedrejado, já fui chicoteado, já fui preso, já apanhei de vara, já fui perseguido, já fui caluniado. Homens que são cheios do Espírito de Deus tornam-se alvos de um mundo que odeia o que está nesses homens. Nós temos vivido dias em que a igreja quer namorar com o mundo. Nós temos vivido dias em que a igreja é como um marido infiel,
deixa sua esposa em casa e troca gracejos com a moça bonita do escritório. Só que a moça bonita do escritório não ama o homem infiel. Ela quer usar o homem infiel. E ela vai despachar o homem infiel como um capacho usado. Vai depená-lo, vai arrebentá-lo. Nós temos vivido dias em que a igreja está desesperada pela aprovação do mundo. Temos vivido dias em que a igreja está ansiando para que o mundo olhe para a igreja e diga: olha que bonitinho, que povo bom, esses são os meninos tão legal. Que tristes dias vivemos, irmãos. Nós não fomos chamados a agradar o mundo, irmãos. Nós somos chamados a agradar a Deus. E se agradamos a Deus, desagradamos ao mundo. Se honramos a Deus, desonramos ao mundo. E por essa postura de vida, seremos odiados, perseguidos, caluniados, e muitos de nós, talvez alguns aqui ou quem sabe não, mas muitos servos de Deus, como acontece até hoje, serão mortos pelo seu amor a Cristo, porque o mundo odeia aqueles que são cheios da presença de Deus. Por isso que as pessoas dão risada de você, por isso que pessoas fazem fofoca de você, por isso que pessoas fazem intriga acerca da sua vida, por isso que muitas vezes as pessoas ameaçam você com algum tipo de punição para você desviar os seus princípios, para você mudar a sua atitude. Não mude, firme o pé. Não importa se o mundo te odeia, o que importa é que Jesus esteja dentro do seu coração. Mas o texto que nós lemos relata um outro grupo de homens. As coisas não são apenas ruins. Relata dois sujeitos, Barnabé e Paulo. E diferente dos outros, esses homens não são guiados pelo Espírito do mundo. Esses homens são cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. E o que acontece com homens que são cheios do Espírito Santo de Deus? Também quero destacar três coisas. Em primeiro lugar, homens que são cheios do Espírito Santo de Deus conseguem ver a vida além do natural, entendendo a necessidade do próximo e sabendo o poder de Deus. Paulo está pregando. Como um ambiente desse, menos gente, mais gente, não sei. Mas Paulo está pregando, anunciando as boas novas de Cristo Jesus. E de repente, os olhos de Paulo passam pelaquela multidão, mas um homem chama a sua atenção. O que é que chama a atenção de Paulo? A necessidade. Em segundo lugar, a fé. Paulo vê que aquele homem tem uma necessidade maior do que as outras, uma necessidade urgente naquele momento. Mas Paulo não vê apenas a necessidade, porque Paulo é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo vê a necessidade e conhece o seu Deus, por isso age. E eu fico encantado com Paulo, irmãos, porque Paulo era um sujeito substância. E quando Paulo passa o olho, vê aquele homem e diz assim: levanta. Só isso. Paulo não fez uma oração, Paulo não chamou o homem para frente, Paulo não quis ungir ninguém, Paulo não fez um círculo disso, um círculo nada. Levanta. E diz o texto bíblico que o homem que nunca havia caminhado se colocou de pé. Se colocou de pé. Homens que são cheios do Espírito Santo de Deus conseguem ver além do natural, conseguem ver a real necessidade daqueles que estão à sua volta. Homens que estão cheios do Espírito Santo de Deus têm a plena convicção e conhecem o Deus a quem serve, por isso têm a autoridade, a audácia e a coragem que aquele sujeito teve. Levanta-se. Levanta-se. Fé precisa de coragem, irmãos. Precisa. A fé precisa desenvolver em nós coragem e audácia.
Porque muitas vezes nós já começamos a oração derrotados. Muitas vezes nós vamos interceder por quem precisa já com aquele pensamento em nós: eu vou orar, mas não vai mudar nada. Eu vou orar, mas vou cuidar o que eu vou falar para não dar falsas esperanças. Coragem, irmão, coragem. Eu não posso, você não pode, mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que faz o impossível. Nós servimos a um Deus que devolve vista ao cego, audição ao surdo, fala ao mudo, pés àquele que não podia caminhar. Nós servimos a um Deus que devolve vida àquele que já estava morto há 4 dias. Nós servimos a um Deus que abre mares, rios, que faz a terra parar de girar ao redor do sol. Nós servimos a um Deus que faz o tempo retroceder pela coragem e pela fé de um de seus homens cheios do Espírito Santo de Deus. Um dos homens que eu mais gosto na Bíblia é Elias, porque Elias era um homem de um lugar qualquer, de uma família qualquer. Elias era um homem comum, como eu, como você. Mas Deus tem prazer de usar os comuns no mundo. E Elias era um homem que tinha fé e coragem. Certa vez Elias chega a Acabe e as suas palavras são: mediante a minha palavra não choverá em Israel, até que eu ore. Irmãos, meus irmãos, pensa num cabra corajoso. E diz o texto que não choveu. Até que Elias não dobrasse seu joelho, não caiu água sobre Israel. Homens cheios do Espírito Santo de Deus são homens que conseguem ver além do natural. São homens que conhecem o Deus a quem serve, têm fé e têm coragem para exercitar a fé que vive em seus corações. Segunda coisa, o que são e o que acontece com homens que são cheios do Espírito Santo de Deus? São homens que não aceitam receber a glória que só pertence ao Senhor. A postura de Barnabé e Paulo é muito diferente da maioria dos pastores de hoje em dia. Quando Paulo e Barnabé estão lá e Paulo prega e diz: levanta, e o sujeito levanta, Paulo quer continuar a pregação, mas de repente o povo se junta e vamos adorar. E diz o texto bíblico que quando Barnabé e Paulo descobriram o que aquele povo queria fazer, eles rasgaram as suas roupas em sinal de protesto e tristeza, correram no meio do povo e disseram assim: pelo amor de Deus, não façam isso, nós não somos nada, somos como vocês, foi o Senhor que fez o que nós vimos agora. Homens que são cheios do Espírito Santo de Deus não aceitam receber a glória, porque entendem que o único que é digno de glória e adoração é Jesus. Homens que são cheios do Espírito Santo de Deus não aceitam serem honrados além do que deve, porque entendem que toda honra e toda glória pertence exclusivamente ao Rei dos Reis, aquele que morreu, mas está vivo. Paulo e Barnabé não pensaram o seguinte: não, vamos usar isso de estratégia, deixa o povo fazer a festinha deles ali, a gente faz uma política da boa vizinhança, e aos poucos nós vamos ensinando eles que não é bem assim. Negativo. Paulo e Barnabé não quiseram se promover com o ato de milagre, porque entendiam que aquilo nada mais era do que a pura ação de Deus. Eles, instrumentos como o bisturi na mão de um médico. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias em que os homens estão brilhando e querendo brilho maior do que Jesus. Estamos vivendo dias de fã-clubes gospel. Estamos vivendo dias de adoração a pregadores, a cantores de louvor. Estamos vivendo dias de ver jovens crentes não chorarem em oração, mas chorarem na frente de um palco, vendo um homem ou uma mulher cantar. Estamos vivendo dias, irmãos, em que o louvor, a honra e a glória da igreja
muitas vezes é entregue somente a ela e não passa nem do teto. Vivemos dias em que chegamos em igrejas e não encontramos o nome de Cristo, mas encontramos a foto do pastor, muito esbelto e bonito, num grande e sublime banner, ministério do fulano de tal. Homens que são cheios do Espírito Santo de Deus não aceitam a glória que não lhes pertence, porque entendem que nada mais são do que pó, usados por um Deus que pode todas as coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: as estrelas só aparecem quando o sol não está brilhando. Temos vivido dias em que a igreja está querendo tampar o sol que é Jesus, para que as estrelas dos cultos apareçam. Que dias tristes temos vivido, irmãos. Paulo e Barnabé rasgam as vestes, choram, gritam, esperneiam: não façam isso, essa honra não é nossa, não nos pertence, não nos entregue o que não é nosso. Não se enganem, a glória não pertence a nós. Que grande lição esses homens nos dão, irmãos. Quando somos cheios do Espírito Santo, enchemos os pulmões para afirmar, como João o Batista também o fez, que ele cresça e que eu diminua, que Jesus apareça e que eu suma, Cristo é o Senhor da glória, a Ele deve ser a honra e o louvor, a Ele deve ser a adoração, a Ele deve ser o reconhecimento. Os homens, instrumentos, cada um tem o seu valor, mas a glória e a honra não está destinada a criaturas, pois pertence somente ao Criador. Que exemplo esses homens nos dão, lançando-se no meio da multidão e brigando para que a multidão não os honre, brigando para que a multidão não os adore. Que diferença, irmãos, para os nossos dias de hoje. Que diferença, irmãos, esses missionários para a classe de pastores que temos hoje. Pastores com aviões, helicópteros, mansões, barcos, fazendas. Enquanto que dois homens cheios do Espírito Santo, usados com poder e graça, correm em meio ao povo, gritando: não façam isso. Mas aqui eu quero abrir um parêntese para trazer mais um ensino desses homens. Esses homens nos ensinam que a igreja precisa ser a voz profética contrária sobre a face da terra. Enquanto todos queriam adorar a ídolos falsos, esses homens não têm dúvida, eles se lançam em meio à multidão e dizem assim: não, é errado, isso não é certo, não se deve fazer tal coisa. Nós temos perdido a voz profética contrária ao mundo, irmãos. Há muito tempo a igreja não se levanta para bater o pé e dizer que pecado é pecado e que não concorda. Não importa a lei, não importa com quem foi, não interessa. Pecado é pecado e não há acordo. Vou dar um exemplo para você, irmãos. Há 40 anos atrás, quem que concordava com o aborto? E hoje, irmãos, quem é que discorda do aborto? 40 anos atrás, quem é que concordava com o casamento de 2 homens ou 2 mulheres? E hoje, quem é que tem a audácia de se levantar e se posicionar contra? Nós estamos fazendo a política da boa vizinhança. Não vamos mexer com eles, que eles não mexem com nós. Não se engane, irmão,
Não se engane, irmã. A igreja sobre esta terra, a igreja de Jesus, está aqui para ser a voz contrária ao pecado. Está aqui não para ser passiva como um cordeirinho, mas para ser valente como um leão, quando o mundo ofende a santidade e os princípios de Deus. Está aqui para se levantar em alto e bom tom. Nós não concordamos, não interessa o que façam conosco, não interessa o que pensem de nós, não importa quanto prejuízo teremos, nós não concordamos e não faremos. Temos perdido a voz profética da negativa diante do pecado. Por que perdemos? Porque estamos nos apaixonando em receber a glória que pertence somente a Jesus. Estamos criando igrejas que querem ser aceitas pelo mundo, nem que para isso precisem negociar os princípios de Deus. Homens que são cheios do Espírito Santo não aceitam receber o que não é deles e se levantam, independente do que aconteça com eles, para defender o Evangelho e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afirmam sem sombra de dúvidas: é errado, façam o que vocês quiserem, mas continuará sendo errado. Nós não concordamos e não abaixaremos a cabeça. Homens cheios do Espírito Santo são como espinhos no dedo. Ai, como dói e incomoda aqueles que vivem no pecado. Como mexem com aqueles que estão cheios de pecado. Porque homens que são cheios do Espírito Santo trazem consigo a presença gloriosa de Deus. E aonde a presença gloriosa de Deus está, o inferno inteiro treme, se incomoda, se coça, sente ódio. Homens que são cheios do Espírito Santo de Deus não negociam a glória, eles a entregam àquele que realmente merece. Por último, homens que são cheios do Espírito Santo de Deus são levados, são odiados pelo mundo, mas retribuem o ódio com amor. Me encanta a postura de Paulo. Toda a confusão acontece, o pessoal pega Paulo e desce a lenha em Paulo, bate, joga pedra. Eu não sei quantos de vocês já levaram pedrada, mas é uma experiência bem ruim, irmãos, bem ruim demais da conta. E Paulo leva um monte de pedrada e o pessoal só para de tirar pedra porque acha que ele já morreu. Os discípulos vão lá, talvez na expectativa de assim, pelo menos vamos enterrar. Quando chegam ao redor, Paulo se levanta. Irmãos, e me encanta a postura de Paulo. Ele entra na cidade de novo, mas ele não entra na cidade buscando vingança. Ele nada faz para retribuir o mal com o mal. Sabe por quê? Porque homens que são cheios do Espírito Santo de Deus retribuem o ódio com o amor. Porque eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, o que eu tenho é amor. Amor por Deus e amor pelo próximo, ainda que esse próximo esteja com a pedra na mão. Lembra de Jesus? Pendurado na cruz, debaixo do sol, cortado, machucado, cansado, humilhado, sozinho. Qual é a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Talvez você diga assim: pastor, mas aí pegou pesado. Jesus é um exemplo que não dá não, é muito difícil. Pode ser. Vamos lembrar de Estevão então? Diz o texto que Estevão era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão prega, o povo odeia Estevão, Estevão ama o povo. O povo apedreja Estevão, Estevão ergue a cabeça para cima, os céus se abrem e ele vê Jesus descendo. Qual é a oração de Estevão? Senhor, não considere o pecado desses homens. Não considere o pecado desses homens.
Eu só posso entregar o que eu tenho. Se eu sou vingativo, é porque não há amor em mim. Se eu sou cheio do Espírito Santo, não há espaço para ódio. Não há. Pois a Bíblia diz que Deus é amor. E se o Espírito é de Deus, o Espírito é amor. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, não importa o que os homens façam a mim, a retribuição que eu lhes ofereço é a outra face, a segunda milha, a capa, o amor. O amor. O cristão é o único que ora por aqueles que lhe perseguem. O cristão é o único que busca a restauração daqueles que lhe ferem. Porque eu só posso entregar o que eu tenho. E se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu só posso entregar amor. Só posso entregar amor. Todos nós sabemos o que está acontecendo na China, irmãos. E eu me emocionei demais esses dias ao receber a informação de uma carta da igreja clandestina da China. Você ser cristão na China significa perder a vida, em muitos casos. E agora com esse vírus e muitas pessoas morrendo e todo mundo em pânico na China, a igreja perseguida, que muito bem, humanamente falando, poderia se esconder, se levantou e enviou um pedido de oração à igreja do mundo, dizendo assim: orem por nós, para que nós tenhamos a oportunidade de anunciar o nome de Jesus em meio a essa crise. Ore para que agora seja a hora, para que muitos se acheguem ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que é perseguida, que é massacrada, mas que ama aqueles que lhe perseguem e que a massacram. Eu só posso entregar o que eu tenho. Enquanto o mundo entrega o que ele tem, ódio, rancor, mágoa, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu só posso devolver amor, somente amor. E é aqui que está o segredo de todas as coisas, porque aquilo que é combustível para transformação e impacto na vida dos homens é o amor. Os milagres, irmãos, eles são passageiros. Eu escuto tantas histórias de milagres, você também. Daqui 3, 4 semanas a gente se esquece. Agora, se você for alcançado por uma expressão do amor de Deus que adentra o seu coração, aquilo é como uma lança que lhe atravessa fora a fora, você jamais será o mesmo. Por isso que Jesus disse: ame o seu próximo, ame o seu próximo. O texto nos apresenta 2 grupos de pessoas. Um grupo que é cheio do Espírito Santo de Deus e um grupo que é guiado pelo Espírito do mundo. Mas infelizmente em nossos dias nós estamos vivenciando um terceiro grupo, que é o mais perigoso de todos. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Quem está perdido, está perdido. Se não houver a misericórdia de Deus, continuará perdido. Agora, há um outro grupo que não aparece nesse texto, mas que existe hoje em nossas comunidades. São homens e mulheres que têm o Espírito Santo de Deus, mas não são cheios do Espírito Santo de Deus. Vivem lutando contra os princípios de Deus, porque a carne em si ainda é muito forte. Um grupo que vive no limbo, no meio, não são perdidos, mas não são cheios do Espírito. Eles têm o Espírito Santo, mas eles lutam contra o Espírito Santo porque eles querem o desejo deles, eles querem o sonho deles, eles querem o objetivo deles, eles não se deixam domar. E aqui eu tenho que concordar mais uma vez com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. São coisas bem distintas. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, outra coisa é eu me submeter ao Espírito Santo. São coisas bem distintas, completamente distintas.
Em nossos dias nós vivemos um mundo onde o grupo que não é cheio do Espírito é muito mais numeroso do que aqueles que estão queimando por Jesus. Pastor, como é que você sabe disso? Simples, vou lhe dar um dado muito estatístico e correto. 250 e poucos milhões de habitantes no Brasil, gente pra caramba. Mais de 42 milhões de cristãos, gente pra caramba. País corrupto, idólatra, pornográfico, sensual, violento. Alguma coisa nessa conta não fecha, irmãos. Alguma coisa não fecha. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que têm o Espírito Santo, mas vivem a vida insatisfeitas, porque não se deixam dominar pelo Espírito, porque mantêm acesas dentro de si o sonho, o projeto de vida, o objetivo de vida, a expectativa. As nossas igrejas estão cheias de crentes carnais, que não conseguem vencer o pecado. A mesma boca que adora o Senhor é a boca que amaldiçoa o rapaz que deu a fechada no trânsito. A mesma mão que levanta no domingo é usada no computador para ver o que não deveria. O terceiro grupo é terrível, porque é um grupo que vive na insatisfação. Eles não aproveitam os deleites da presença poderosa de Deus e não se fartam no pecado porque têm medo. Eles vivem na insatisfação de suas vidas. Você pergunta para eles como é que está? Está ruim. O carro não está bom, a casa não está boa, o casamento não está bom, a aparência não está boa, ele não é satisfeito com ele mesmo, ele não é satisfeito com a família, ele não é satisfeito com a igreja, ele não é satisfeito com o pastor, ele não é satisfeito com a Bíblia, ele não é satisfeito com nada, porque ele está numa luta constante contra a própria presença de Deus. Deus quer fazer dele um homem cheio do Espírito Santo e ele quer continuar vivendo como ele vivia. Vive no limbo. Esse grupo, meus irmãos, é um grupo perigoso. No meio desse grupo, irmãos, não há milagres. No meio desse grupo, os aleijados não andam, os cegos não veem, os mudos não falam e os surdos continuam surdos. No meio desse grupo, os testemunhos não brotam daqui, vêm de fora, vêm de fora. No meio desse grupo, a ânsia de agradar o mundo fala mais forte do que o desejo de honrar a Cristo. No meio desse grupo, a política da boa vizinhança vence, a igreja se cala e o mundo se levanta. No meio desse grupo, os filhos não seguem a fé dos pais, porque não veem na prática elementos que são apenas ditos em palavras. No meio desse grupo, o índice de divórcio é o mesmo que no mundo. No meio desse grupo, o índice de sonegação fiscal e de imposto é o mesmo que no mundo, porque o dinheiro é idolatrado e tratado como algo a ser, algo que vale a pena gastar a vida. São pessoas que têm o Espírito Santo, mas que lutam diariamente para não fazerem a vontade do Espírito, não se entregaram completamente, não oram, não jejuam, não leem, e ainda muitas vezes inventam desculpas. Eu não faço jejum porque me dói o estômago, eu não faço jejum porque eu tenho que trabalhar no pesado, eu faço jejum de Coca-Cola, de celular. Irmãos, eu fico imaginando como é que Deus vê isso. Imagina Deus no seu trono de glória,
A Bíblia descreve Deus como soberano de toda a criação. A Bíblia diz que Deus pesa os oceanos do mundo na concha da sua mão. Quem já foi para o mar sabe, é peso pra caramba. Pensa toda aquela água. E diz a Bíblia que Deus coloca toda aquela água na concha da sua mão e pesa. A Bíblia descreve Deus como sendo o Senhor que conhece todas as estrelas do firmamento. Você sabia que se você pedir para um astrônomo quantas estrelas existem, ele não vai saber dizer, mas ele vai dizer para você o seguinte: certamente existe mais estrelas no céu do que grão de areia em todas as praias do mundo. E a Bíblia diz que Deus conhece o nome de cada uma delas, e quando as chama, elas vêm. Elas vêm. Eu fico imaginando esse Deus soberano, substância, e fico imaginando eu, cristiano, chegar para esse Deus e dizer assim: Senhor, eu estou entregando o meu jejum de Coca-Cola. Com todo o respeito, irmãos, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Efésios nos dá uma ordem. O texto de Efésios diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando você vai estudar esse texto no grego original, você vai perceber que o mandamento está uma continuidade. O texto está dizendo assim: você precisa ser cheio do Espírito hoje e amanhã. A presença de Deus de hoje não vale para amanhã. Amanhã você precisa buscar a Deus do jeito que você buscou hoje. Você não pode se encher do Espírito uma vez e isso durará para a sua vida. Não, não, não. O texto de Efésios diz assim: você precisa ser cheio do Espírito e buscar ser cheio do Espírito todo santo dia. Todo santo dia. A orientação para nós, irmãos, é que sejamos como uma fogueira incontrolável, que queima tudo, absolutamente tudo, e que não para de queimar. Precisamos ter o coração repleto da presença de Deus. Fomos chamados a sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não apenas para ter o Espírito, mas para nos encher do Espírito. Talvez a grande pergunta, então, para finalizar, você me perdoe o avançado da hora: como é que eu faço isso, pastor? Simples, irmãos. A Bíblia diz assim: todo aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta será aberta. Se buscar de todo o coração, encontrará. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Buscando. Como é que eu busco? Feijão com arroz, oração e Bíblia. Oração e palavra. Quanto mais eu oro, quanto mais eu entendo e creio da palavra de Deus, mais eu me encho do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, nós temos um problema, porque nós vivemos dias de uma igreja evangélica que não ora e não lê. Oramos pouco e lemos menos ainda. Talvez se perguntássemos nesse salão, e eu não farei a pergunta, mas se perguntássemos nesse salão, quem aqui ora mais de 1 hora todos os dias? Quem aqui ora mais de 15, 20 minutos? Nós precisamos fazer um raciocínio muito sincero para o nosso coração, irmãos. Você acha que é possível ter a plenitude de Deus habitando em você, orando 10 minutos por dia? Lendo um versículo da Bíblia por dia? Não é possível, irmãos. Não é possível. Me perdoe. Que bom se fosse, mas não é possível. Não é. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, os seus joelhos precisam ser calejados e o seu coração inflamado. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, a sua mente tem que borbulhar da palavra do Senhor. E diariamente você se levantará para enfrentar o mundo e tudo que o mundo jogará sobre você. É preciso orar, e orar muito,
E quando achamos que estamos orando muito, precisamos orar ainda mais, porque só assim conseguiremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O que é que os apóstolos estavam fazendo quando o Espírito desceu sobre eles em Atos capítulo 2? Orando. 15 minutos? Não, há muito mais tempo. O que o centurião Cornélio estava fazendo quando Deus falou para ele mandar buscar Pedro? Orando. O que Pedro fez quando chegou naquela casa e o Espírito se revelou? Orou sobre aquela família e o Espírito Santo veio. A oração, irmãos, é o que capacita um homem a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma mente voltada para a palavra e um coração que queima. O que Paulo, Barnabé e a igreja de Antioquia estavam fazendo quando Deus falou? Orando e adorando a Deus. Orando e adorando a Deus. Estamos vivendo dias em que os sinais estão à porta. Como disse certo pregador algum tempo atrás, o verão está chegando. O verão está chegando. Jesus contou a parábola da figueira. Pelos sinais da figueira sabe-se quando está mudando e quando está vindo a nova estação. E Jesus diz assim: também assim será com o Filho do Homem. Os sinais precederão a volta do Filho do Homem. Estamos vivendo dias de sinais, irmãos. Estamos vivendo dias em que nos parece que no horizonte o verão está chegando. Precisamos orar. Precisamos ser cheios do Espírito e nos levantar na autoridade de Cristo Jesus para proclamar o Evangelho da salvação e da graça. Porque Deus nos chamou para sermos homens cheios da presença dEle. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela, Senhor, é instrumento poderoso, Deus. Obrigado, Senhor, porque se não fosse ela, o que seria de nós? Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus, que dentro de nós luta bravamente, nos mostrando o Teu caminho e a Tua direção. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ver o exemplo desses dois homens e não apenas encontrar uma história bonita. Não, ajuda-nos, ó Deus, a entender que assim como o Senhor fez na vida deles, o Senhor pode fazer na nossa. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens cheios do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para esse mundo e não sentirmos atração e desejo por nada do que esse mundo vem a oferecer. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o privilégio de gastarmos a nossa vida, tudo o que temos e o que somos, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o coração que queima de uma forma incessante, que anela pela Tua presença, que tem desejo pela Tua ação, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar os nossos vícios e os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos rendermos em oração e amarmos a oração, Senhor. Ajuda-nos a termos longos períodos de oração diariamente, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir mão, Senhor, de televisão, rede social, para estar na Tua presença, Jesus. Incomoda o nosso coração, Deus, acerca da oração. Levanta-nos, ó Deus, nas madrugadas, durante o dia. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, para que nós o busquemos de uma forma, Senhor,
de uma maneira, ó Deus, que coloquemos todos os nossos esforços, que coloquemos a nossa vida na tua presença. Desperta-nos, ó Deus, para clamar incessantemente, dia e noite: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, usa-nos. Desperta-nos, ó Deus, para orar, jejuar, aprender, orar, jejuar, aprender. Desperta-nos, ó Deus, dá-nos entendimento de que o Deus que operou lá é o mesmo que opera hoje. O Senhor não é o Deus que fez, o Senhor não é o Deus que fará, o Senhor é o Deus que faz. Desperta-nos, ó Deus, leva-nos a ser cheios, ó Deus, da tua presença. Desperta-nos, ó Deus, leva-nos a sentir nojo do pecado, a sentir nojo do erro, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, o nosso pecado. Mostra-nos, ó Deus, as nossas falhas. E nos dá a certeza no coração de que o Senhor pagou por cada uma delas, e que nós não somos escravos delas nem deste mundo, mas pertencemos ao Senhor, e o Senhor quer nos usar de uma forma poderosa como usou esses dois homens. Desperta-nos, ó Deus. Não queremos ser bons homens, não queremos ser bons amigos, não queremos ser bons cidadãos, queremos ser cheios da tua presença. Não queremos ser conhecidos por títulos, não queremos ser conhecidos por sobrenomes, queremos ser conhecidos pela tua presença em nós, Jesus. Desperta-nos, ó Deus. Leva-nos aos joelhos, ó Pai. Leva-nos aos joelhos, e que lá permanecemos até que o Senhor venha, pois a tua palavra nos garante que o Senhor virá. A tua palavra diz que todo aquele que bate, a porta será aberta, que todo aquele que procura encontrará. Leva-nos aos joelhos até que o Senhor venha. Queremos ser cheios de Ti, Jesus. Queremos ser cheios de Ti, Jesus. Queremos que o Senhor cresça, que nós diminuímos. Queremos ser cheios de Ti, Jesus. Cheios de Ti. Desperta-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.